Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agradeço a todos que têm acompanhado o nosso canal, que têm curtido, que têm se inscrito em nosso canal e também sempre pedindo que você possa prestigiar o nosso trabalho. Vamos direto ao ponto. Nós temos hoje uma terceira lição para tratar. Esta lição aqui, ela está inserida nesta revista, que é a revista do trimestre, sobre as bem-aventuranças. Hoje, no final do vídeo, eu vou colocar um bônus para você, portanto, assista até o final, um outro vídeo de 5 minutos, mais ou menos, não é? É bem interessante, que faz parte aqui do nosso contexto do trimestre, então assista até o fim. E conforme eu fiz no vídeo passado, que foi ali colocar como é extraído o sal, quais são os cuidados que se deve ter na extração do sal, e eu creio que agregou valores ao seu conhecimento bíblico e espiritual. Hoje nós temos a lição 3 para conversar com vocês aqui, Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei. Esta lição, ela tem como texto áureo Mateus capítulo 5, versículo 20, que assim diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que coisa séria, hein? E também a verdade prática, ela diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete para o exterior da vida. A leitura bíblica em classe, como eu sempre digo e vou dizer em todas as lições, que eu não faço durante as nossas gravações, para que a gente também não deixe o vídeo muito comprido. Você pode dar uma pausa, ler na sua Bíblia ou na sua revista, e também, gente, porque eu sempre digo, né, e continuo dizendo que a revista, o aluno, ele estuda em casa, ele lê em casa, e o professor vai apenas interpretar, não é, o texto bíblico ali, o contexto teológico da lição, o tema proposto, e até fazer um comentário já em cima do comentário do autor. Portanto, quero deixar aqui para vocês que a leitura está em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao versículo 20. A única coisa que eu leio, como sempre digo também, é a introdução e a conclusão da lição. A introdução está dizendo assim: nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito, e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Então, uma lição aqui hoje bem exortativa, não é? Para mim e para você. Mas nós estamos percebendo aí, né? Já tendo um panorama das duas últimas lições, que após Jesus ele introduzir as bem-aventuranças e as diversas situações em que os cristãos seriam confrontados no seu dia a dia, porque o que Jesus escreveu lá, como a gente viu na primeira lição, gente, para aplicar na nossa vida, na verdade é um confronto, é uma guerra contra a nossa natureza, não é? Contra o nosso ímpeto, muitas vezes carnal, e nós precisamos de fato escravizar, no bom sentido da palavra, as nossas vontades às ordenanças de Cristo e aos ensinamentos do Evangelho. Então veja que Cristo apontou, mediante o simbolismo do sal, ali da luz, não é? A relevância cristã, e ela é indispensável para os que servem a Deus. E a partir de então, Cristo começou a descortinar os princípios éticos
que daria consistência a essa relação que nós estamos dizendo aqui para vocês. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, baseado no documentário da revista, é Jesus e o Antigo Testamento. Então, Jesus, ele ratificou, pensei que tinha alguma coisa na minha boca, ele ratificou o Antigo Testamento. Ele não aboliu o Antigo Testamento, como eu já vi alguns pregadores dizendo. Então, cabe assentar de início que todas as vezes em que Jesus ele menciona as Escrituras, Jesus menciona o Antigo Testamento, não é? E eu vou deixar, inclusive, umas referências bíblicas para você, como eu sempre faço, para que você possa tirar esta prova e possa inserir no seu esboço da Escola Bíblica Dominical. E há consenso entre alguns eruditos, baseados na tradição judaica, que após o retorno dos judeus do exílio babilônico, Esdras tenha sido, então, a pessoa que responsabilizou-se pelo cânon do Antigo Testamento. E aí, esses textos, inclusive, eles são empregados por Jesus e conhecidos em nossas Bíblias hoje. Então, isso significa afirmar que Jesus ele tinha um compromisso de não destruir a lei e os profetas. Cristo, então, digo mais uma vez, ele ratificou o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, considerando como a revelação importante da parte de Deus, né? O mestre chegou, inclusive, a citar a divisão que era comumente empregada pelos estudiosos da época, como você vai ver lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos dar uma olhada? Lucas 44. Você pode anotar aí também, estou deixando aí na tela. Lucas de capítulo 24, na verdade, né? Não 44. 24, não tem 44 capítulos. E o versículo, sim, o 44, diz assim, Jesus falando. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos dei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja que Jesus, ele cita essa divisão aqui, salmos e profetas. E sob este aspecto, o Antigo Testamento introduziu no mundo o projeto de Deus em Cristo, que se realizou no Novo Testamento, mediante a proclamação da chegada do reino de Deus. Então, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Então, Cristo não só ratificou, mas ele cumpriu em si mesmo o Antigo Testamento. E aí, ele vai englobar aqueles minuciosos tipos descritos no Pentateuco e os vaticínios dos profetas que apontavam em direção a ele. Ele reconheceu-se o ponto convergente da história da salvação, primeiramente anunciada por Deus ao primeiro casal e posteriormente reiterada aos patriarcas e ao povo de Israel mediante a lei e as revelações proféticas. Também vou deixar alguns versículos para que vocês confiram aí o que eu estou dizendo. E aí, gente, nós sabemos que Jesus, então, o Verbo vivo, a palavra, ele encarnou-se num ser humano. E aí o ato da encarnação do Filho de Deus e o ápice dessa encarnação foi a sua entrega como cordeiro que redime o homem, não é? Ele cumpriu então em si tudo aquilo que era lei no Antigo Testamento. Então nós vamos perceber, gente, que Jesus ele vai realçar os antigos morais, não é? Os ensinos morais lá do Antigo Testamento. E enquanto sob a lei, essas regras que acabavam expressando esses ensinos, elas acabaram se tornando vazias. Por quê? Porque os judeus, eles, embora cumprissem a lei, ou pelo menos diziam que cumpriam a lei, eles estavam cumprindo de uma forma exterior, de uma forma superficial. Jesus certa vez até disse
que eles estavam estreitando tanto caminho que eles mesmos não conseguiam passar. Era uma rigorosidade excessiva, uma rigorosidade extrema, não é? Mas muito disso, e Jesus lançou no rosto deles, não é? Ou no nosso popular português, jogou na cara deles, que era um cumprimento apenas exterior, superficial. Agora, com Cristo, não. Essa legislação antiga, ela se reveste de um novo e real sentido, porque dependiam de um coração transformado através da obra redentora de Cristo para serem experimentadas, não é? E aí então a gente vai ver a ética absoluta do reino de Deus. Qual era o significado então das leis cerimoniais de Israel? Porque aqui na revista, então estou dizendo aqui, conforme diz o tópico 1, não é? Subtópico 1, um compromisso com o passado. Então acabei de dizer que Jesus ele veio cumprir, ratificar. Depois o subtópico 2, Jesus não veio destruir a lei, também já disse isso, né? E uma outra coisa importante aqui é isso, né? É o significado das leis cerimoniais de Israel, e é importante a gente saber disso, né? Porque a gente vai ter que distinguir no Pentateuco as leis cerimoniais, as sociais e as cívicas dadas por Deus a Moisés, não é? E elas foram exclusivas para aquele povo. Então, se foram exclusivas para aquele povo, não há, né, então, uma obrigatoriedade para os cristãos cumprir essas leis à risca, não é? Porque elas foram exclusivas para aquele povo. Apesar disso, o conteúdo da lei, moral, ético, não é? O princípio e o propósito daquela legislação, não é? A essência, ela serve para nós. E se serve para nós, irmãos, nós vamos procurar aplicar na nossa vida esse princípio. E a gente aplica hoje, não é por uma questão legal, mas é porque nós estamos agora com o coração transformado, nós já estamos crucificados com Cristo, e Ele assumiu, não é, a nossa vida como Senhor. Então nós temos capacidade para cumprir os ensinamentos da Bíblia. Então isso vai implicar em afirmar com absoluta segurança que se o crente não manifesta esse desejo de aperfeiçoar a sua vida cristã a cada dia nos moldes ensinados por Cristo no Sermão do Monte, então vai parecer, aliás, eu posso até afirmar então que nós não estamos experimentando a verdadeira transformação interior, ou então se a gente experimentou, ela se perdeu em algum ponto do caminho. Então, ainda que a força da lei não produza nenhuma piedade, só aparência, o coração transformado será compelido a expressar em sua vida esse padrão ético desejado por Deus. É assim que eu entendo. Então, isso tudo é o resultado exclusivo da graça. Agora, a lei, ela tinha um objetivo, não é? O seu objetivo principal era apontar na direção de Jesus Cristo. Então, como eu acabei de dizer, essas leis não são mais necessárias após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas, embora a gente não esteja, quero repetir aqui para ficar bem gravado, não é? Então, como nós não estamos mais ligados à lei cerimonial, os princípios por trás dela, adorar e amar um Deus santo, ainda se aplicam. Os fariseus, frequentemente, eles acusaram a Jesus de violar a lei cerimonial. A lei civil se aplicava à vida cotidiana de Israel, não é? Do dia a dia ali. Eu vou deixar inclusive umas referências bíblicas para vocês apreciarem o que era essa lei civil e como ela se aplicava no dia a dia dos israelitas. E pelo fato de a sociedade da cultura moderna serem radicalmente diferentes da sociedade da cultura daquela época, daquele contexto, não é? Então todas essas
orientações, deixa eu arrumar aqui melhorzinho a câmera, elas podem ser seguidas de uma outra forma, de uma forma em que se leve em relação o seu princípio e o seu propósito principal. Então, como eu disse, gente, e é título da nossa lição, Jesus, o discípulo e a lei, as leis de Deus, elas foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todos os seus corações e sua mente. Ao longo da história de Israel, então, portanto, essas leis, elas foram frequentemente mal aplicadas e mal interpretadas. Jesus veio para aperfeiçoar, para ratificar. Na época de Jesus, os líderes religiosos, eles transformaram as leis em uma massa confusa de regras. As pessoas têm dificuldade para entender. Hoje, gente, nós temos aqui, tudo escrito na palavra de Deus. Mas naquele tempo, o que tinha escrito era o Antigo Testamento. Mas quando Jesus ele começou a falar do Evangelho, quando ele começou a aplicar as boas novas de salvação, ainda não havia sido escritas, Então, portanto, o povo começou a assimilar uma coisa nova. Mas o que já estava escrito não seria mais fácil de assimilar, já que já estava escrito e estabelecido? Mas os líderes religiosos retornam a falar, retornam a dizer, quando aplicavam isso era de uma forma confusa. E quando Jesus falou sobre uma nova maneira de entender a lei de Deus, ele estava, na verdade, tentando trazer as pessoas de volta ao padrão original da lei. Então Jesus não falou contra a lei em si, mas contra os abusos e os excessos com as quais se cometia em relação a ela, principalmente os líderes religiosos da época. Agora, algumas das pessoas presentes na multidão, eles eram especialistas em dizer aos outros o que fazer, mas elas mesmas, essas mesmas pessoas, haviam perdido o ponto central das leis de Deus. Jesus então deixou claro que obedecer às leis de Deus é mais importante do que explicar as leis de Deus. Então é muito mais fácil estudar as leis de Deus e dizer aos outros para obedecê-las do que colocá-las em prática, não é? E a melhor coisa, embora mais difícil do que dizer aos outros, é nós colocarmos em prática. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Agora, olha que ponto interessante aqui, é o que diz o nosso texto áureo, que inclusive está na lição, versículo 20 de Mateus capítulo 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que eram doutores da lei, Jesus falando para os discípulos que a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus, que eram doutores da lei. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora, como é que Jesus pode então requerer de nós uma justiça que exceda a justiça dos fariseus? A fraqueza dos fariseus, eles se contentavam em obedecer às leis, como eu disse agora há pouco, exteriormente. Mas eles não permitiam que Deus transformasse o coração deles, ou mudasse a atitude deles. Eles aparentavam ser piedosos, mas estavam muito distantes do reino dos céus. E nós sabemos que Deus julga os nossos corações assim como as nossas ações, que na verdade procedem do coração, não é? Porque no coração é onde reside a nossa verdadeira lealdade. Jesus estava dizendo que seus ouvintes precisavam de um tipo completamente diferente de justiça, uma retidão que fosse fruto do amor de Deus e não uma versão mais intensa da obediência dos fariseus, que era um mero cumprimento legal. Então a nossa justiça ela deve ser o resultado do que Deus faz em nós, não o que nós podemos fazer por nós mesmos. Porque, irmãos, nós não conseguimos fazer muita coisa por nós mesmos não, mas Deus ele pode fazer tudo por nós. E a outra coisa, nessa justiça, ela deve estar baseada na reverência a Deus, não é? E não na aprovação das pessoas.
a nossa justiça, ela não deve ser baseada no que os outros pensam de mim. Hoje é uma preocupação muito grande com a reputação, não é? A pessoa está muito preocupada com a sua reputação, mas e aquilo que Deus pensa dela e vê nela? E aquilo que Deus vê e sabe de nós, não é? A nossa justiça também, ela deve ir além de guardar a lei. Nós devemos viver pelos princípios por trás da lei, não é? Na verdade, deixa eu corrigir aqui, a gente nem guarda a lei, né? Porque quem está guardando a lei ainda, quem está tentando guardar a lei, são os sabatistas, né? São os adventistas do sétimo dia. Na verdade, nós devemos então viver pelos princípios por trás da lei. Eu disse agora há pouco, a essência, né? Devemos nos preocupar com aquelas nossas atitudes que as pessoas não estão vendo da mesma forma como nós nos preocupamos com as ações que as pessoas veem. E, gente, quando Jesus disse, eu, porém, vos digo, ele não estava desconsiderando a lei, né? A lei está dizendo isso, eu, porém, vos digo. Não, Jesus não estava desconsiderando a lei, nem adicionando suas próprias opiniões. Em vez disso, ele estava fornecendo uma compreensão melhor acerca do propósito que Deus está presente na lei, não é? Então, Deus está presente na lei, por trás da lei tem um princípio e é esses princípios que nós devemos guardar para nós. Então, gente, o que eu posso afirmar é que nenhum esforço humano ele pode produzir esse desejo ardente de cumprir os princípios da palavra de Deus, não é? E não só o desejo, mas a gente experimentar aqui e agora essa dimensão ética do reino de Deus. E ela, não é, esse desejo e essa experiência, ela é resultado exclusivo da graça. Então, eis porque o Senhor afirmou que se a nossa justiça, não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não vamos ter parte no reino dos céus. Eles se apegavam à letra da lei. Eles estavam visando apenas o exterior. E nós temos que estar apegados a Cristo, mediante a sua graça e o poder do Espírito Santo. E através deste poder, nós podemos desenvolver a capacidade de demonstrar as nossas ações a partir do coração que o Senhor vive através da nossa vida. Então, queridos, a conclusão da revista, aqui no comentário da revista, vai dizer: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, aqui nossa simples explicação deste tema de domingo, Jesus, o discípulo e a lei. Então nós precisamos entender tudo isto, para que nós possamos aplicar em nossa vida. E agora, gente, antes de eu pedir que você veja o vídeo que eu deixei para o final aqui, uma bênção bem bacana mesmo, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal mais uma vez, que você possa assinar,
habilitar o sininho de notificações para que a cada vez que eu veicular uma lição, você seja notificado, seja avisado pelo YouTube. Gente, um abraço para vocês, Deus abençoe e eu espero você na lição de número 4, que será a lição cujo título é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Que lição importante, gente! Quantas pessoas hoje desenvolvendo tumor, desenvolvendo câncer, tendo enxaqueca, problemas de respiração, problemas cardíacos, porque estão guardando sentimento ruim, depositado em seu coração mágoa, tristeza, rancor contra outra pessoa. Isso tudo ele acaba resvalando, manifestando-se no corpo físico, levando as pessoas a um hospital, a tratamento médico. Uma lição importantíssima, resguardando-se de sentimentos ruins. Gente, um abraço a todos, Deus abençoe. Shalom, bem-vindo ao Monte das Oliveiras, um dos lugares mais bonitos e mais importantes de Jerusalém. Vamos conhecer ele. E a gente vai seguir os passos de Jesus. Ele chega aqui no domingo, que a gente conhece como Domingo de Ramos, e vai subir num jumentinho branco e descer o Monte das Oliveiras, o mesmo caminho que a gente vai fazer juntos agora. Vamos lá! E uma experiência única que se pode fazer aqui em Israel é vir no Domingo de Ramos todos os anos e fazer esse mesmo caminho com milhares de cristãos do mundo todo carregando os ramos e celebrando esse dia tão importante. Entrando no cemitério judaico do Monte das Oliveiras. Por que tem um cemitério nesse lugar? Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias vai chegar pelo Monte das Oliveiras. E quando ele chegar, os mortos vão ressuscitar. E por isso a tradição judaica fez 1 mais 1. Quer dizer, se ele chega por aqui e ele ressuscita os mortos, os primeiros mortos a serem ressuscitados são os mortos enterrados no Monte das Oliveiras. Então isso aqui é como se fosse um camarote, entre aspas, para o fim dos tempos. E por isso os judeus são enterrados aqui nesse local há 3.000 anos. Ele é o cemitério judaico mais antigo do mundo que continua em funcionamento. Uma coisa que a gente repara quando chega nesse cemitério e em qualquer cemitério judaico do mundo é que não tem flores aqui. Quando as famílias e os entes queridos visitam o túmulo, se trazem pedras. A pergunta é por quê? Primeiro, a pedra não tem valor nenhum. Isso quer dizer que ricos e pobres, todo mundo é igual depois da morte. E além disso, vir e colocar uma pedra aqui é um sinal de carinho. E quando a gente chega e vê esses sepulcros aqui todos cheios de pedra, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. Os judeus são sepultados. O corpo é enrolado em mortalhas e colocado dentro da terra, não se usa caixão, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. E depois se colocam essas lápides para marcar o lugar. A pessoa não está enterrada aqui dentro, e sim ela está enterrada no chão. E se vocês olharem, todos os sepulcros estão enterrados nessa direção. Os judeus do mundo todo são enterrados na direção de Jerusalém. E quando a gente está em Jerusalém, a gente é sepultado na direção de onde ficava o Templo de Jerusalém, hoje em dia a Cúpula de Ouro. E muita gente conhecida do Antigo Testamento está enterrado aqui no Monte das Oliveiras. Um exemplo é aqui o sepulcro de Hagai e Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. A descida ela não é tão longa assim, mas como vocês podem ver, ela é bem íngreme. E Jesus cruza o Vale de Cedrão e ele entra pelo Portão Dourado e faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns séculos depois, esse portão vai ser fechado e a tradição local fala que ele só vai ser reaberto o dia que o Messias chegar. Para os judeus vai ser a vinda do Messias, para os cristãos vai ser a volta de Jesus, mas de uma maneira ou de outra o portão está fechado por enquanto. Chegamos agora no Jardim de Getsemane, que em hebraico quer dizer Gat Shmanim, o local da prensa de azeite. Por quê? O Monte das Oliveiras ele era coberto de oliveiras. E aqui se reuniam as azeitonas e se fazia a prensa e se produzia o azeite, que era importantíssimo nos tempos bíblicos. Ele é usado desde medicina, também como alimento e também é usado para oferendas do templo e para o candelabro, para a menorá do templo de Jerusalém.
Jesus chega aqui com 3 dos seus apóstolos. Ele coloca eles a orarem aqui entre as oliveiras e ele se afasta para uma pedra que está dentro da igreja que a gente vai conhecer. A igreja se chama a Igreja de Todas as Nações, porque as nações cristãs do mundo se juntaram para ajudar a reconstruir ela. E uma dessas nações é a nação brasileira, e por isso a gente vê o brasão do Brasil aqui no teto. Na frente do altar, no chão, essa é a pedra onde Jesus vai passar sua agonia e suar sangue. E depois disso, quem vai vir aqui é Judas Iscariotes. E ele vai dar o beijo da traição em Jesus. Os soldados romanos vão prender ele e levar ele para dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém, para ele ficar preso. E pela manhã, ele vai ser levado a julgamento ao governador romano, Pôncio Pilatos. E aqui no Jardim de Getsêmani, a gente tem árvores vivas há mais de 2000 anos, que são testemunhas vivas da história que aconteceu nesse lugar. Uma delas é essa aqui. Espero que tenham gostado do passeio do dia de hoje. Um beijo e nos vemos na próxima!